Então agora a gente vai para a nossa terceira fala, que é a última, mas não é a menos importante, que é com a Liana. Liana, ela é psicóloga e atua na área de saúde mental e relacionamento familiar. Ela tem 20 anos de experiência no acompanhamento de mães e pais de gêmeos, de gestantes de gêmeos e supervisão de profissionais de psicologia que atendem aos gêmeos. Então ela faz aí, né, desde antes do gêmeo nascer até os pais em formação e depois aos gêmeos em sua vida. Então, a Liana, ela também integra o painel USP de Gêmeos e hoje ela vai falar, então, sobre o relacionamento entre os gêmeos. O título da palestra dela é Relacionamento dos Irmãos Gêmeos entre a lealdade e rivalidade. E ela está onde? E ela está onde? Ela está ali, ó. Ali na nossa telinha, falando de longe. Liana, por favor, se apresente e toda a palavra sua. Então, ela está nos Estados Unidos, não está? Então, Sim, nós temos uma palestra internacional nesse momento. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse encontro tão importante. Tem sido um prazer fazer parte do painel da USP de Gêmeos. E uma honra estar aqui hoje para falar sobre um tema tão fascinante para mim, o relacionamento entre irmãos gêmeos. E nessa apresentação eu vou compartilhar algumas pesquisas e experiências acumuladas ao longo de 20 anos trabalhando com gêmeos. Porém, meu objetivo não é estabelecer uma verdade absoluta, gostaria de destacar a subjetividade humana na interpretação de qualquer tema, considerando que minha abordagem está fundamentada pela visão sistêmica. Vale também lembrar que eu não sou gêmea, nem mãe de gêmeos, eu sou, na verdade, uma psicóloga fascinada pelo mundo dos gêmeos. Em 2010, eu finalizei uma pesquisa que havia feito sobre o relacionamento dos irmãos gêmeos ao longo do ciclo vital, e nesse estudo eu naveguei entre vários temas, dentre eles a competição e a lealdade. Portanto, resolvi trazer aqui para o evento de hoje esse recorte do meu trabalho para abordar esse tema com vocês. E, muito bem, gostaria de iniciar convidando vocês a pensarem um pouquinho quando que vocês acham que começa o relacionamento entre os irmãos gêmeos. Se a gente for pensar, o relacionamento entre eles começa já dentro do ventre materno, né? Tanto que a gente costuma falar que os gêmeos geralmente são especialistas em relacionamento, porque já se relacionam antes mesmo de nascerem. E como introdução ao tema, eu trouxe aqui um vídeo para vocês observarem um pouquinho como eles se relacionam dentro da barriga da mãe. O vídeo é uma animação, a gente conseguiu autorização para mostrar para vocês. Eu vou colocar do meio para o final, mas quem quiser depois assistir ele inteiro, fica aqui o canal, quem desenvolveu. Então, deixa eu aqui parar essa compartilhar essa tela aqui do vídeo.
Então, eu convido vocês a pensarem um pouquinho o que que vocês notaram desse vídeo, o que que vocês perceberam da interação entre eles. A ideia aqui era antes interagir com vocês, mas como eu estou com um tempo limitado, eu não vou conseguir. Mas se vocês quiserem comentar depois suas observações nas rodas de conversa, fica uma sugestão, né? Eu imagino que vocês devam ter ficado encantados, assim como eu fiquei, e observado essa incrível dinâmica entre os gêmeos. Eles estavam se descobrindo, se tocando, brincando, e ao mesmo tempo, em algum momento, um deles chutando o outro, uma cena que poderíamos interpretar como o quê? Talvez eles estivessem brincando, brigando, fica um pouco duvidoso, né? Mas se eles estivessem brigando, seria por qual motivo? Muito provavelmente pelo espaço da barriga da mãe, né? Desde o útero, ele já experimenta essa complexa interação, alternando compartilhar e competir, e entre demonstrações de carinho, brincadeira e um toque de rivalidade. Talvez vocês também tenham percebido que um deles parecia mais agitado que o outro, sendo que um deles era o que mais se movimentava e chutava o irmão. Curiosamente, de acordo com alguns pesquisadores, como Alessandra Piontelli, é interessante notar que cada dupla de gêmeos já tem suas próprias características especiais e desenvolve uma maneira única de se relacionar. Essa dinâmica, aparentemente, se mantém bastante consistente desde o período intrauterino até a infância. E no consultório, eu também observo que os pais começam a fazer suas próprias observações, caracterizando a percepção de cada cogênio. Então, por exemplo, um pode ser considerado mais espaçoso, porque escolheu o melhor lugar na barriga, enquanto o outro ficou mais apertadinho, se prejudicando. Eu tive o caso uma vez onde a mãe falou, esse sempre soube se comunicar e se defender melhor, porque ele chutava o tempo todo dentro da barriga. Então percebam como essas observações já trazem um olhar para os pais, de quem é cada um, através da comparação. E muitos autores com que eu me deparo e abordam assuntos voltados aos gêmeos reforçam a ideia de que as comparações podem ser as piores vilãs da harmonia interrelacional. Só que na prática é quase que irresistível não procurar diferenças e semelhanças ao se deparar com duas pessoas tão parecidas, pelo menos fisicamente, principalmente com gêmeos monozigóticos, que seriam os gêmeos idênticos, né? Como são muito parecidos, as pessoas acabam comparando com o intuito de diferenciar cada um. Acontece que as comparações não precisam necessariamente ter um efeito negativo em nossas vidas, né? Faz parte do ser humano, nascemos comparando, nós aprendemos na infância através da comparação, e muitas vezes não incentivamos a ser pessoas melhores com isso, né? Nos gêmeos, as comparações entre eles exercem algumas funções específicas. Pelo fato que estão sempre compartilhando, as comparações entre eles são vistas geralmente como um jogo. É uma forma que estabelecem para a identidade de cada um. E esse jogo é considerado, segundo a doutora Barbara Klein, como compare e contraste. Então, não só ajuda os pais ou demais a diferenciá-los, mas ajuda os gêmeos também a desenvolver um senso das suas qualidades e fraquezas. No entanto, a problemática pode surgir quando as pessoas ao redor, ou eles mesmos, tendem a comparar os gêmeos exclusivamente entre eles, como se eles tivessem sempre essa conotação, ele é mais, menos, melhor ou pior. Além disso, acaba atribuindo rótulos e premissas que podem restringir a possibilidade de mudanças. Eu lembro uma vez uma mãe procurando a terapia para a filha, na primeira sessão ela veio sozinha, eu pedi para a mãe falar um pouquinho da filha, e tudo que ela descrevia era comparando a filha com a filha gêmea. Então, ela é mais nervosa que a irmã, ela vai melhor na escola, mas ela tem menos amigos, e por aí vai. Então, vejam como é difícil para os outros pensar em um gêmeo descolado do outro, e, consequentemente, claro, como para eles também ressoa essa dificuldade de pensar quem sou eu descolado do meu cogênio. E as competições entre gêmeos são uma realidade comum, pode ser por qualquer motivo, seja por ciúme, inveja, porque querem a atenção dos pais, querem o mesmo brinquedo, a roupa do irmão, brigam por terem recebido um presente diferente, ou mesmo, e assim vai. No entanto, vale lembrar que a quantidade de brigas não determina a qualidade do relacionamento. Brigar pode ser uma oportunidade de aprender a lidar com conflitos. Ela expõe a criança a uma gama de emoções, favorece o reconhecimento de que as pessoas também têm sentimentos, desenvolvendo a empatia, promove a resolução de conflitos e, com o tempo, incentiva a negociação. São habilidades importantes para qualquer relacionamento humano. Agora, o que eu observo no contato com gêmeos, e vejo em muitas literaturas e pesquisas, é que, embora as brigas sejam frequentes em gêmeos, não é um fator que prejudica o relacionamento. Pelo fato de terem um vínculo muito forte, quando os gêmeos brigam, há uma grande facilidade de se reconciliarem. Então, da mesma rapidez que brigam, eles se reconciliam.
Porque se formos pensar, vocês já participaram de algum campeonato? Eu não sei vocês, mas eu, no final do dia, estou exausta. Então, vocês imaginam os gêmeos viverem um campeonato 24 horas por dia e todos os dias. Deve ser muito cansativo. Tanto que pesquisas apontam que gêmeos, na verdade, são menos competitivos que não gêmeos. Então, é assim, gêmeos monozigóticos tendem a ser menos competitivos e cooperam mais uns com os outros do que dizigóticos, e dizigóticos são menos competitivos e cooperam mais do que não gêmeos. Então, vejam, quando os gêmeos adotam uma postura cooperativa, encontram uma forma de evitar o ciúme e a constante rivalidade. Além disso, agora eu quero trazer uma teoria que eu observei no estudo que fiz na época, e cada vez mais observo, eles desenvolvem um componente de lealdade um com o outro, que o psicólogo Nadi denominou um fenômeno chamado lealdade invisível. Ele elaborou essa teoria não exatamente para os gêmeos, mas eu relaciono muito a dinâmica deles. Nadi relacionou esse conceito do significado de confiança e compromisso que as pessoas desenvolvem umas com as outras. Como se fossem certos pactos, né? Mas não são explícitos, ou seja, muitas vezes inconsciente. Então é assim, na família existem certos acordos, e se falhar o cumprimento dessa obrigação de cumprir esse acordo, acarreta um sentimento de culpa, que esses sentimentos são considerados como um componente importante para manter o equilíbrio do sistema. Então, aplicando essa teoria ao relacionamento de gêmeos, com essa cumplicidade, com esse vínculo tão forte que eles geralmente têm, que vem sendo nutrido ainda como embriões, faz sentido que os gêmeos sintam um alto nível de lealdade para os seus cogêmeos e experimente constante ameaça ao seu relacionamento. E eu trouxe aqui um exemplo de uma cogêmea no meu estudo. Ela falou assim, é uma irmã gêmea que a irmã foi morar em outro país, então ela fala assim, para mim o que sempre importou foi ela. Eu tenho dificuldade de olhar para mim, para as minhas vontades, porque eu sempre pensava nela. Agora eu tenho que pensar mais em mim, e isso para mim é muito difícil mesmo. Então, também vou trazer alguns outros exemplos de como essa lealdade pode se expressar. Geralmente, esse acordo é justamente evitando adotar posturas de competições e respeitando o cogêmeo ocupar uma determinada posição nesse relacionamento. Tanto que temos pesquisas que apontam que gêmeos criados separadamente são mais parecidos do que criados juntos. Então, eles polarizam na personalidade, por exemplo, um é bom em matemática, o outro é em história, e é como se eles respeitassem o lugar de cada um, como se eles falassem, não vou te ameaçar, você fica aí, eu fico aqui. Acontece que essa polarização, como foi abordado anteriormente, muitas vezes é um produto de uma narrativa externa, de pessoas que os entornam, que os colocaram nessa premissa para ajudar a diferenciá-los. E eles, por outro lado, como também precisam se diferenciar, encontram na polarização um conforto que soma o sentimento de lealdade com seu irmão. E nessa mesma linha, né, nesse movimento de se diferenciar e respeitar o pacto dessa lealdade, vemos muitas vezes um gêmeo cuidando do outro, assumindo o papel de cuidador e o outro de cuidado. Agora, esse fenômeno de lealdade é algo tão sutil que, veja, o cuidador pode acabar deixar o irmão dominar, no sentido de brilhar, onde seria uma forma de cuidá-lo, de preservar o relacionamento. Acontece que essa dinâmica de um superproteger o outro pode acarretar em alguns sofrimentos, principalmente mais para frente, geralmente na adolescência, quando os gêmeos costumam ir em busca das suas próprias escolhas, o que implica, de alguma forma, se separar dessa dinâmica, seja por qualquer movimento de separação, seja uma opção de trilhar caminhos diferentes, mas principalmente assumir papéis diferentes que afetem o relacionamento entre eles, como na entrada do relacionamento amoroso, por exemplo. Eu trouxe um caso da minha pesquisa que uma gêmea falou assim para mim, quando a minha irmã casou, no dia seguinte eu fiquei péssima, eu fiquei uma semana sem dormir, com insônia. E no casamento, o que eu sentia é como se ela não tivesse mais aqui, era como se ela tivesse ido embora para sempre. Então, quando um consegue alcançar algo e outro não, geralmente é muito difícil para eles ir adiante para esse caminho, pode gerar uma ambivalência de sentimentos entre alívio e culpa, e quem ficou para trás pode gerar sentimento de abandono, luto e traição. Então, aqui eu também trouxe outros exemplos, no caso de um irmão que é adotado, outro não, a culpa que o gêmeo sente, quando um dos cogêmeos fica doente. O gêmeo sobrevivente, quando um dos cogêmeos falece, o sobrevivente pode carregar um nível de culpa e sofrimento enorme ao longo da vida, se não for trabalhado, tem muitas pesquisas sobre isso. Eu acho que é importante ressaltar aqui que a visão não é que a lealdade seja algo negativo, pelo contrário, é algo lindo entre eles, natural. A questão são os mitos que as pessoas criam, né? Que os gêmeos querem ficar juntos para sempre,
Quando resolve, por exemplo, fazer faculdade diferente, tem gente que a reação é, mas eles querem ficar separados, né? Tem, inclusive, gêmeos que, infelizmente, rompem o relacionamento entre eles, né? Às vezes se aproximam depois. Bom, aqui eu trago alguns desafios e reflexões para os pais, eu sei que são muito mais, eu fiz uma selecionada por questão de tempo, eu também não quero trazer soluções únicas, mas eu vou trazer algumas reflexões para cada pergunta. Então, o primeiro convite é de refletir em como lidar com brigas e competições, lealdade de uma forma natural, né? Então, comparações entre gêmeos é algo tão comum de acontecer e, ao mesmo tempo, tão básico para a identidade deles, como falado anteriormente, que acredito que isso deva ser falado abertamente o quanto antes, né? Percebo que, como no geral, a orientação é não compare, comparar faz mal. É como se as pessoas tivessem medo de tocar nesse assunto, mas ele existe e tentar ignorar o assunto ou fazer disso um segredo pode deixar os gêmeos confusos entre esse mix de sentimento, de culpa, vergonha, raiva que a competitividade pode trazer. Então fica a reflexão como oferecer um espaço seguro para que os gêmeos enfrentem a rivalidade, mas também a cumplicidade e lealdade. E no sentido da lealdade, sim, poder admirar algo que eles possuem naturalmente, mas ao mesmo tempo ficar atento ao delegar o papel de cuidador aos filhos, né? Por mais que cuidem dos outros, achamos isso bonitinho, eles muitas vezes não têm idade, nem maturidade, nem obrigação de ter esse papel de cuidador. Em relação à rivalidade, acrescentaria a reflexão de como ser realmente justo com seus filhos. Eu acho que muitas vezes o ser justo com os filhos é justamente não sendo justo pela visão deles, né? Então, por exemplo, não é porque um foi convidado para uma festinha que o irmão tem que ir também, né? E por último, como favorecer a expressão da individualidade ao mesmo tempo preservar a dupla da gemelaridade? Como vimos no começo da apresentação, o relacionamento entre eles, desde a barriga, como cada um já é único na sua maneira de se expressar, né? Eles já nascem únicos. Eles já têm naturalmente essa experiência da rivalidade pela existência, mas também a experiência de compartilhar, né, e do vínculo. Então fica uma reflexão que os pais não têm a função de desenvolver algo que já é natural, mas sim, talvez facilitar, criar um ambiente seguro para encorajar esse processo. E aqui eu penso naquela proposta que já vem sendo bem difundida, ainda bem, né, que é o Dia do Filho Único, a importância de promover esse relacionamento separadamente, incentivar ele a ter próprio grupo de amigos, escolhas, né, apoiar nesse processo. E como nós, profissionais, podemos ajudar, aqui alguns desafios, reflexões, começando como podemos nos informar. Acredito que eventos como esse são oportunidades maravilhosas, né, procurar se informar com profissionais que têm experiência sobre o assunto, lendo sobre o assunto. O mundo gemelar, como podemos ver, tem muitas especificidades, muitas complexidades, é importante o profissional estar atento a isso. E aí fica um desafio também pensar em quando e como trazer o tema da gemelaridade para o trabalho psicoterapêutico. Lógico que não é sempre que os gêmeos vão para a terapia porque são gêmeos, porém uma vez que o profissional esteja atento em como a questão da gemelaridade pode influenciar a vida de uma pessoa, muitas reflexões e conexões sobre o assunto podem ser feitas com eles durante o trabalho. E como oferecer o melhor suporte possível para a família? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação que eu vim aprendendo, que é evitar criar mais culpa para os pais. Os pais geralmente carregam muita culpa por si só, quando eu digo os pais, logicamente eu estou me referindo pai e mãe. Pais de bebês singulares, que não são gêmeos, já carregam muita culpa, imagina de gêmeos, o tempo todo, estou sendo justo, estou ajudando a promover a identidade deles, né? E aí vem o desafio, acredito que vem como nós podemos oferecer uma psicoeducação sobre a gemelaridade para a família, porque sim, é importante, mas ao mesmo tempo lidar com os sentimentos de culpa que são naturais. Então eu tenho me preocupado muito como informar, mas também um posicionamento de acolhimento e de curiosidade para entender essa família, né? Porque cada caso é um caso. E por último, oferecer recursos para famílias gemelares, grupos de apoio são muito úteis, como por exemplo, aí no Brasil, a Me Too, tem grupos do Facebook também, mamães e papais de gêmeos, gêmeos e múltiplos. Na minha época era múltiplos, que foi quando eu iniciei meu trabalho com gêmeos. Tem inclusive grupos para gêmeos sobreviventes, que é o Twin Last Twin. E aqui eu trouxe também os desafios e reflexões para os gêmeos, né? Então é pensar assim, quem sou eu separado do meu irmão e quem sou eu quando estou junto do meu irmão? E aqui eu quero trazer uma observação que é normal que os gêmeos se apresentem a um mundo diferente quando separados e juntos, como se fosse os gêmeos tivessem duas identidades, né, o individual e o da dupla. É uma identidade dinâmica, né, e é também muito comum eles alternarem entre eles algumas características, por exemplo,
uma época um é mais agitado durante uma fase, depois eles alternam, no caso do dominante também isso pode acontecer, o que eu vejo como algo muito positivo, pois eles estão se experimentando em diversos papéis. E muito bem, conforme os gêmeos vão se conhecendo individualmente, vem outro desafio, que é como posso ser leal a mim mesmo e ainda assim preservar a nossa relação. E nesse caminho, como posso encontrar um equilíbrio entre a polaridade, como posso me libertar dos rótulos, né? Como posso fazer uso da diferença ou da similaridade para me aproximar do meu irmão. E aí temos um outro conceito, que é pensarmos que ao invés da polaridade, da complementaridade. O exemplo disso são gêmeos trabalhando juntos, que não é raro encontrar, né? Eles trabalham lindamente juntos, temos exemplos das nadadoras sincronizadas, jogadores de futebol atuando em posições diferentes, atletas no Circo du Soleil, por aí vai, né? E uma pergunta que eu gosto de trabalhar durante as sessões com gêmeos, quando eles trazem a questão da competitividade, eu convido eles a se perguntarem: qual é o meu objetivo a longo prazo? E como vai ser diferente do caminho do meu irmão? Porque para alcançar esse objetivo final, que muitas vezes é diferente do irmão, é pensar em dividir em pequenos passos, né? Entender que a trilha vai ser diferente do irmão, né? Então é como se quando o irmão alcança algo diferente, isso não torna tão ameaçador, porque eu sei que meu caminho é diferente. É lógico que isso não é uma fórmula mágica, mas é um exercício constante. Bom, falamos em desafios, mas também gostaria de ressaltar as vantagens de ser gêmeos, segundo eles e pesquisas. Desde o início, como apontado antes, eles constroem um sistema forte de apoio emocional, social, que se torna uma âncora essencial em suas vidas, dividem experiências. Pesquisas indicam que, embora gêmeos tendem a casar mais tarde, uma vez casados, eles tendem a ter mais estabilidade no casamento do que não gêmeos. E também tem aumento da longevidade. E para finalizar, uma das cogêmeas me falou ao fazer a pesquisa, ser gêmea é ter uma amiga e alguém com quem você possa contar 24 horas por dia, tudo o que você precisar sempre. Bom, eu sei que em pouco tempo abordamos aqui vários temas e espero que tenha feito sentido para vocês, trazido algumas reflexões. O relacionamento entre gêmeos é complexo, cheio de nuances, mas também algo lindo para ser admirado. Encorajo a todos a refletirem sobre as dinâmicas presentes em suas vidas, sejam gêmeos ou não. Aqui estão meus contatos, eu tenho um canal no Facebook com Psicologia Gêmeos, no Instagram também, meu site e o meu e-mail para contato. Agradeço a todos por dedicarem o tempo para essa apresentação. Obrigada, Liana. A gente não tem tempo para pergunta, mas eu vou fazer uma aqui que eu acho que na verdade eu vou fazer e você tentar responder algumas delas. A Érica fez duas perguntas e a primeira delas é por que o termo do uso cogêmeo ao invés de apenas gêmeo, que ela nunca tinha ouvido falar. E também ela ficou se questionando se a comparação entre eles seria mais positiva, no sentido de ajudá-los a se diferenciar, ou se ela seria mais negativa, no sentido de estimular a rivalidade. E a Mayra, eu vou te fazer todas, aí você vê como você consegue responder. Pergunta como evitar que o gêmeo cuidador abdique de suas vontades e sempre ceda para o gêmeo que é o cuidado. Tá, vamos lá, por partes. O primeiro, cogêmeo, foi uma boa pergunta, né? Obrigada por ter feito essa pergunta. Eu fiz essa denominação no meu trabalho na pesquisa, porque toda hora eu estou falando dos gêmeos, então na hora que eu vou falar o gêmeo, para deixar claro que foi o cogêmeo, né? A parte da dupla, né? Então foi uma nomenclatura que eu utilizei, não sei se é tão comum utilizar, né? Mas eu achei importante na hora que eu fui fazer essa pesquisa. A segunda pergunta é em relação à comparação, certo? Como não? Isso. Então, assim, primeiramente, eu acho que assim é importante deixar claro que por mais que a gente evite comparar, porque sim, né, eu acho que a mensagem não é, eles não gostam de ser comparados, né, mas ela está indo melhor em matemática do que você, isso não é algo que eles gostam, que eles apreciam,
mas isso acontece naturalmente. Mesmo que você não trazer isso, eles estão se comparando, né? Então, a ideia é fazer de algo que seja natural e tentar trazer isso para uma realidade deles e tentar abordar isso com eles de uma forma com que eles aprendam a lidar com isso. Então, por exemplo, o que eu ouço muito, né, acontecer em famílias, as mães reclamando que as pessoas comparam gêmeos. Então, as mães falam assim, eu evito o máximo de comparar, mas aí chega alguém de fora e fala assim, ai, quem que fala mais aqui? Quem é mais comunicativo? Quem é mais tímido? Né? Então, como que eu lido com isso? Então, são situações que não adianta a gente evitar, isso sempre vai acabar acontecendo. E aí, assim, o que eu vejo, né, um caminho para isso é trazer isso para a conversa com gêmeos, né? Então, por exemplo, olha, por exemplo, na situação que foi abordado, naquele momento, já tentar mostrar para a pessoa, olha, ela, você está observando ela mais comunicativa hoje ela pode ser que esteja mais comunicativa, colocar uma posição de que isso pode mudar, em primeiro lugar, evitar criar esses rótulos, né, de sim, essa sim é mais comunicativa, e essa sim é mais tímida, né, então, assim, em primeiro lugar, é chamar a atenção da pessoa, hoje ela está, pode ser que esteja um pouco mais assim, né? Talvez uma alternativa. E a outra também uma questão é depois conversar com esses filhos e falar assim, como foi para você ser comparado? Né? Pergunta para os filhos, como que é isso para você? E de repente você vai ouvir, né, assim, comentários, respostas inéditas, respostas assim que vai te surpreender, né? Mas é importante falar assim, colocar isso para ela, né? De que assim, sim, eu observei que você estava mais quieta hoje, né? Como que é para você isso? Aliás, ontem você estava falando um pouco mais. É sempre trazer essa questão dessa flexibilidade, né? E de que trabalhar que sentimentos que trouxe isso quando foi comparado, né? Não sei se ficou claro. Mas é uma forma, uma alternativa para colocar isso, trabalhar isso com naturalidade, porque vai acontecer. Por mais que os pais evitem de trabalhar isso em casa, eles vão ser comparados o tempo todo lá fora, né? Então, quanto mais esse tema for trazido para dentro de casa, mais preparados eles vão estar. A última pergunta, desculpa, Lilian, poderia repetir? Claro, claro. Como evitar que o gêmeo que é o cuidador, ele abdique de suas vontades e sempre ceda para aquele gêmeo que é o cuidado? Ela usou o termo cuidador e cuidado entre aspas, aí só para deixar claro. Então, esse movimento de cuidar e cuidado, como a gente viu aqui, ele é natural, né? Ele vai acontecer entre eles, é bonito, né? Eu acho que assim, é importante para eles ter esse movimento, né? Agora, eu acho que é importante ficar atento a isso, o quanto isso está criando sofrimento, né? O quanto às vezes, como família, isso está sendo reforçado, né, de que assim, por exemplo, eu já tive casos onde a mãe fala assim, não, você tem que cuidar da sua irmã e você tem que levar a sua irmã para todos os programas que você for com seus amigos, porque a sua irmã não tem amigos, né? Então, são situações que você coloca um papel para o irmão, reforçando ainda mais algo que eles já têm natural de querer cuidar, aí você está gerando mais culpa, né? Então, qual que seria a alternativa a isso? É sempre conversar a comunicação, né? Trazer essa comunicação. Então, eu percebi que toda vez que você está saindo com os seus amigos, você está levando o seu irmão junto, é isso que você quer mesmo? Você está sentindo a vontade com isso? Né? Não, isso para mim está sendo bom, está ótimo desse jeito. Né? Porque naturalmente, vejam, isso vai ser natural deles depois com o tempo eles vão procurar o próprio círculo de amizades. Também não precisa nem forçar de um lado nem de outro, né? Igual tem um tema polêmico, que é classes separadas, né? Então, assim, eu vejo que é muito essa comunicação com os filhos. Como é que vocês estão, os dois, né? Como é que vocês estão se sentindo nesse processo? Tá tudo bem com vocês? Eles mesmos vão sinalizando essa necessidade. Espero que tenha ficado claro. Aqui, presencialmente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não temos tempo, mas já estouramos, não é mesmo? Então, eu queria agradecer a todos os palestrantes, a todos os presentes, e agora, então, eu volto a palavra ao Cláudio, que vai dar seguimento. Obrigada.